Oi, gente, eu resolvi fazer essa gravação para auxiliar vocês no trabalho de nutrição, certo? Para aqueles que não assistiram à aula, para aqueles que assistiram, porém estão com muitas dúvidas, isso vale para todas essas situações. Então, o primeiro passo é entender o porquê dessa aula de nutrição, qual é o objetivo dela. Essa é a primeira aula do conteúdo da especialização de nutrição de vocês. Então, eu queria que vocês lembrassem lá do momento que vocês fizeram suas matrículas, e vocês receberam a informação de que, além do curso de cuidador de idosos, vocês também têm uma especialização, né? 4, na verdade: Alzheimer, Parkinson, nutrição e educação física. Então, esse é o momento em que nós estamos tendo aula sobre nutrição. Nutrição, no caso de vocês, não é qualquer tipo de nutrição. A gente não está, por exemplo, falando de corpo gordo, corpo magro, corpo atleta. Não, a gente está falando sobre uma nutrição que é específica para idosos. A gente chama isso de nutrição gerontológica, certo? E para estes pacientes idosos, a nutrição ela serve como um tratamento complementar das suas doenças. A nutrição ela vem como um aliado na sua condição de saúde. Então, se o idoso ele sente uma dor, a gente vai tratar com medicação, mas a gente também vai tratar com alimentação. Se o idoso tem alguma doença, a gente vai tratar com medicação, mas a gente também vai tratar com nutrição. Por quê? Essa é uma fase da vida em que a gente tem muitas alterações no corpo humano. O corpo já não funciona como ele funcionava antes. Então eu preciso de toda a concentração de nutrientes possíveis. Eu não posso, nessa fase da vida, sobrecarregar o sistema do meu corpo, né? Ainda mais com as medicações, os remédios, porque o remédio ele trata a doença sim, mas ele tem um efeito colateral. Todo remédio possui os seus efeitos colaterais. Então eu não posso, nessa fase da vida, apostar tudo na medicação e não cuidar do meu corpo, porque eu com certeza vou ter efeitos que vão cada vez mais destruir com a minha saúde e fazer com que eu tenha um envelhecimento cada vez mais rápido, né? E passe a ter uma condição de saúde que me leve a um cuidado paliativo ou até mesmo a morte mesmo, tá? A morte do meu corpo, certo? Então, essa é a nutrição em que a gente está tratando aqui, como forma de tratamento, como auxílio no tratamento que a medicação já faz. Então, se a gente sabe que ele tem diabetes, a gente vai tratar com medicação, mas a gente vai mudar a alimentação. A gente sabe que ele tem hipertensão, mesma coisa. Câncer, qualquer outra doença, esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson, cada uma dessas doenças elas possuem os seus cuidados especiais com a nutrição. Por que eu tenho que estudar nutrição? Por que é importante eu estudar nutrição? Por 3 motivos. Primeiro, eu vou me tornar um cuidador, uma cuidadora especializada, ou seja, eu vou me destacar no mercado de trabalho. Eu vou, dentre vários cuidadores que existem por aí disponíveis, eu vou fazer com que a pessoa queira o meu serviço, né? Se eu vou pagar R$ 100 para a Joana cuidar da minha mãe e ela não é especializada em nutrição, ou eu vou pagar R$ 120 para a Isabel cuidar da minha mãe e ela é especializada em nutrição, esses R$ 20 para mim representam um investimento de um serviço que vale muito a pena. Esses R$ 20 para o profissional, além de fazer com que ele tenha um valor diferenciado, também vai fazer com que eu tenha preferência no serviço dele. E às vezes esses R$ 20 parecem bobagem, né? Mas se eu fizer
Hoje, 20 plantões no mês, só com essa diferença de R$ 20 a mais, eu já tenho R$ 400 a mais no meu orçamento no mês. Só com esses R$ 20. É uma conta de luz, é uma conta de água, é uma conta de internet, é uma reforma na minha casa, é algo que realmente vai me trazer um retorno. Além de fazer com que eu seja escolhida, né, entre eu e a Joana, por que eu? Bom, porque eu ofereço mais serviços. Além disso, eu também posso viver da nutrição. E aí, em aula, eu conto para vocês de duas ex-alunas nossas que se formaram no curso e elas vivem só de atendimento nutricional. Então, elas trabalham por conta própria, né? Elas têm os seus MEIs, elas são microempreendedoras individuais e elas têm uma agenda de atendimento. Para cada visita, elas cobram R$ 50. Não é um valor caro, é um valor bem acessível. Então, por exemplo, eu tenho a minha mãe. Minha mãe é uma idosa jovem, ela tem 64 anos, ela é fumante e é diabética. Digamos que eu esteja enfrentando com a minha mãe uma resistência muito forte no tratamento da diabetes. Ela não quer abrir mão do açúcar, do doce, do chocolate, do pudim, ela não quer abrir mão da sua alimentação como era antes. Isso vai fazer com que a diabetes da minha mãe avance muito rápido e ela possa ter cegueira, ela possa ter que amputar algum membro, os dedos do pé ou o próprio pé, vai fazer com que ela tenha vários outros problemas e eu não quero isso, né? Então, eu vou procurar um profissional da nutrição que vá visitar a minha mãe uma vez por semana e vai fazer um acompanhamento nutricional com ela. Primeiro, porque santo de casa não faz milagre, e a minha mãe não me escuta, a minha mãe não me entende, e isso é normal do conflito familiar, é esperado, é normal, isso é comum. O diferente é quando não é assim, entende? De 100 pessoas, 95 vão ter esse tipo de conflito, porque é natural do ser humano. É natural que ele, na sua função de pai e mãe, nesse momento da vida em que ele já conquistou sua independência de uma certa forma, né, seja ela financeira ou não, depende, né, se foi mulher ou se for homem, né, na cultura que se tinha naquela época, mas ele já viveu sua história, já teve seu trabalho, já teve suas dores, né, seus momentos de vida, sua superação. É uma pessoa que está acostumada a dar conselhos para os seus filhos, a dizer aos seus filhos o que eles precisam fazer. E agora, nesse momento da vida em que eles se encontram aposentados, que eles já não têm tantas obrigações com horário, com tarefas, o jogo inverte e eles começam a receber ordens dos filhos. E os filhos começam a dizer: o que eu tenho que fazer? Quando eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? E eu acabo me fechando e não aceito. Eu me sinto desrespeitado, eu me sinto desvalorizado, e eu vou demonstrar essa teimosia, essa resistência, tá? Então, eu preciso de um profissional qualificado no assunto, eu preciso também desse profissional por conta do conhecimento que ele tem e eu não tenho, e eu preciso também para que ele consiga passar para minha mãe a importância, né, gerar essa noção de como é importante cuidar da sua própria alimentação. Talvez eu não consiga fazer isso. Então, é um profissional que ele tem, sim, muita necessidade e ele tem uma demanda de trabalho absurda, porque tudo é alimentação. Então, eu preciso desse profissional. Então, quando eu descubro que eu tenho um profissional no mercado de trabalho que é especializado para idosos e custa só R$ 50 a visita, eu vou querer marcar um serviço, né? Vou querer marcar uma visita com esse profissional.
O que vocês vão fazer? Qual tipo de trabalho vocês vão fazer com esse paciente? Como que vocês vão atender essa pessoa, sendo que é nutrição? Como que vocês vão saber o que vocês vão oferecer para essa pessoa? Essa especialização serve para isso. Então, desde a primeira aula, vocês vão aprender na prática como atender o cliente de vocês, certo? E lá na última aula, a gente vai aprender como conseguir esse cliente. Aonde que eu me divulgo, de qual forma que eu me divulgo, quanto que eu posso cobrar. E aí existem as meninas, né, que a gente vai estudar uma forma também de conseguir fazer com que ela converse com vocês um pouco da turma para levar esse conhecimento. Então vamos usar o exemplo das meninas. Elas cobram R$50 por visita. Se elas atenderem 2 pessoas por dia, uma de manhã e uma de tarde, na semana, trabalhando de segunda a sexta, 5 dias, né? Elas vão ter atendido, no total, sendo 2 atendimentos por dia, 5 dias na semana, 10 pessoas. Cobrou R$50 cada uma, R$500 na semana. 500 vezes 4 semanas no mês já dá R$2.000. Ah, mas eu tenho despesa de transporte? Não necessariamente. Você pode cobrar isso do seu cliente. Você pode falar que além dos R$50 tem um custo de deslocamento. E você apresenta para ele a proposta. E a ideia dos R$50, ela é um início. Depois de um tempo você pode cobrar um valor a mais. A sua consulta, a sua visita, ela pode custar 80, 90, 100. De repente você começa até cobrando um pouco menos, para você ir se capitalizando até chegar no momento que você cobre mais. E as pessoas conheçam o seu trabalho, certo? Lá no final dessa matéria, quando a gente fala sobre viver de atendimento nutricional, tem alguns materiais de rede social que eu compartilho com vocês. São pessoas especializadas nesse assunto e elas ensinam como você se divulga. Algumas páginas no Instagram que tem alguns vídeos bem interessantes com ideias bem legais, certo? Então vamos lá. O atendimento nutricional, ele é separado por etapas. Porque eu não posso simplesmente receber uma ligação do seu Carlos pedindo um atendimento nutricional e eu saio simplesmente dizendo para o seu Carlos o que ele pode, o que ele não pode comer. Não é assim que funciona. Eu preciso realmente ter muita seriedade no meu trabalho, eu preciso fazer isso de uma forma muito correta. Eu preciso ter responsabilidade, porque se eu fizer más escolhas, se eu fizer maus aconselhamentos, eu estou mexendo com a saúde de uma pessoa. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Eu preciso primeiro entender a necessidade do meu paciente. Como é que eu faço para entender a necessidade do meu paciente? Eu tenho que levantar essas informações. Eu tenho que investigar. Para isso, a gente tem essa ficha, que é a ficha de anamnese, que a gente chama. Anamnese significa investigação, tá? E a gente vai fazer o preenchimento dessa ficha ou conversando com o próprio paciente, se possível, né? Se não for possível, eu vou conversar com quem me contratou. Se também não é possível, eu posso eu mesma preencher com as informações que eu sei. E se eu trabalho numa clínica, muito provavelmente eu não vou fazer esse tipo de trabalho, né? A não ser que seja por conta, porque lá na clínica tem as suas próprias nutricionistas. Pelo menos deveria ter, né? Então vamos lá. Eu mandei lá no grupo da turma e tem também no Google Sala de Aula o texto com as informações da paciente. Eu passei essas informações para cá. Tem algumas coisas que eu inventei, porque eu não tenho essa informação, né? Por exemplo, data de admissão é a data que eu comecei a trabalhar com a dona Lucinda. Eu coloquei aqui dia 15 de maio, às 9 horas da manhã, e na cuidadora coloquei o meu nome.
Coloquei o nome do assistido, que é o nome do paciente, e ao lado do nome do paciente, eu coloquei quantos anos ele tem. Então, coloquei aqui ao lado da dona Lucinda, 87A, significa 87 anos. Eu vou mandar uma foto dessa ficha ali no Google Sala de Aula para vocês terem acesso e ver ela preenchida. O local de internação, de acordo com o texto que a gente tem, ela está em cuidado domiciliar. Então, eu vou escrever aqui, cuidado domiciliar. A profissão atual dela, ela é aposentada. Então, eu escrevi aqui, aposentada. A ocupação anterior dela, eu coloquei que ela era dona de casa. Eu inventei, vocês podem inventar também. Imagina a historinha do paciente, né? Endereço, eu coloquei um endereço que não existe. Filiação é o nome do pai e da mãe. É importante porque pode ser que em algum momento eu tenha uma outra dona Lucinda que eu cuide com um nome parecido. E aí, se eu tenho o nome dos pais, eu sei exatamente de quem eu estou falando. Se eu precisar mostrar essa ficha no hospital, também é importante, tá? Isso é um documento. A gente precisa mostrar essas informações de uma forma oficial. A gente precisa dizer essas informações. O nome do responsável ou contratante é aquele que me contratou. Eu coloquei aqui na ficha o nome da pessoa. O telefone de contato do assistido, nesse caso, não vai ser o telefone da dona Lucinda, vai ser o telefone do contratante. Porque ele é o contato da minha paciente, né? Contato em caso de emergência, eu coloquei a Unimed, botei um telefone qualquer e coloquei o telefone do médico pessoal dela. Eu sei que em caso de emergência, eu tenho que ligar para ele. História da doença atual tem algumas informações, né? Eu vou só olhar o texto e vou passar essas informações do texto para a ficha. Queixa principal, a gente sabe que é o Alzheimer. A gente sabe que ela está em fase de Alzheimer inicial, né? Então, eu já escrevi ali, Alzheimer inicial. As queixas correlacionadas são todas as outras doenças que não o Alzheimer. Diabetes, hipertensão, osteoporose, sequela de AVC, asma e depressão. Início dos sintomas, eu coloquei 2015. Então, a duração dos sintomas são 5 anos. Lembra que sintoma não é doença. Sintoma está escrito ali no texto da dona Lucinda. Quais são os sintomas que ela tem? Ela tem dificuldade de engolir, ela tem dificuldade de respirar. E isso acontece desde 2015. Qual é a frequência dos sintomas? Eu botei diária, porque na minha imaginação isso acontece todos os dias. Estou inventando a historinha aqui, né? Localização da dor está escrito no texto, não preciso inventar nada. Então é só eu olhar no texto e passar as informações para cá. Está dizendo que a dor dela é nos membros inferiores com edema. O que é edema? Eu vou pesquisar. Se eu não sei, vou pesquisar. Posso pesquisar no dicionário de termos técnicos que a escola me deu? Posso. Ou posso pesquisar no Google mesmo, o que for mais fácil. E eu anotei aqui também a perfusão do paciente, que mostra que ela está com retenção de líquidos. Vocês vão ver na foto que mostra essa informação. A história de patologias são as histórias das doenças que ela já tem, né? Cardiopatia eu marquei porque ela teve AVC, hipertensão, diabetes, asma. Eu coloquei um X só naquilo que a paciente tem. Osteopatia são todas as doenças ósseas. Então, quando eu pesquisei, eu descobri que osteoporose é uma doença que acontece nos ossos. Então, isso é uma osteopatia. Coloquei que ela é lúcida, orientada e consciente, porque na minha história, né, ela é. Então, eu marquei. Tem algumas alergias? Tem alergias? Eu marquei que sim. Botei pimentão verde, coloquei Plasil, que é uma medicação, botei amêndoas e tomate. Faz uso de medicamentos? Sim.
E aí eu listei os medicamentos que essa paciente tem. Por que eu fiz isso? Porque essa ficha, vocês podem e devem usar ela no trabalho, na vida de vocês. E essa é uma oportunidade que a gente tem de aprender a preencher essa ficha. Então, eu coloquei para vocês terem como exemplo. Eu escrevi aqui nomes de medicações que são mais comuns para essas doenças que a paciente tem. Coloquei do lado os horários que ela toma essas medicações, a dose, se é uma cápsula, se é 2 cápsulas, e a via, se é oral ou qual outra via, né? História fisiológica. Quantas refeições ela faz por dia? Eu coloquei aqui que ela faz 4. E escrevi entre parênteses: café, almoço, janta e ceia, que é um lanche depois da janta. Eliminações urinárias. Ela faz só 2 vezes, né? Então eu marquei até 5 vezes ao dia, com diminuição de jato, porque tá dizendo ali na história que ela tá fazendo bem pouquinho xixi, né? Eliminações intestinais, eu marquei 1 vez ao dia, fezes pastosas, que é o FP, e botei ali pós-almoço, escrito ali em outros. História social, a gente não sabe se ela é fumante, eu coloquei que não, a gente não sabe se ela usa outras drogas ou já usou, eu botei que não. A gente não sabe se ela teve algum problema com alcoolismo ou ainda tem, eu marquei que não. Prática de exercício e prática de lazer, eu sei que ela não pratica. Então, eu marquei não mesmo. Onde reside possui saneamento básico, ou seja, rede de esgoto? Botei que tem, tá? Na minha historinha ela tem. Na historinha de vocês, vocês que vão decidir. Animais domésticos, marquei que tem também. Coloquei 2 gatos e 3 cachorros. Nome do posto de saúde local, coloquei um nome qualquer e um telefone qualquer com o nome da enfermeira responsável do lado. Histórico de doenças na família. Aí eu perguntei lá para o seu Luiz, que foi quem me contratou, e aí eu descobri que tem caso de Alzheimer na família, tem caso de câncer na família, tem caso de cegueira, e fui anotando. E ali embaixo pergunta dos serviços contratados, né? E eu já marquei o que o seu Luiz me contratou para fazer, eu assinei e o seu Luiz assinou também. Então, isso também é válido como um comprovante de trabalho, né? Por isso que ele não pode ter nenhum tipo de rasura, não pode ter nenhum tipo de erro, de risco, tem que ter muita atenção na hora de preencher. Não pode ser com caneta vermelha, não pode ser com caneta preta, somente caneta azul. E, a partir dessa ficha, eu vou fazer 2 pesquisas. A primeira pesquisa é sobre os 5 itens da anamnese: doenças, dores, dificuldades, sinais e sintomas. Eu vou pesquisar o que são essas doenças, o que causa essas doenças, qual é o tratamento dessas doenças, o que são essas dores, qual é o significado desses sintomas, vou me informar. E a segunda pesquisa é a relação disso tudo com a alimentação. A gente chama isso de indicações e restrições alimentares. Por exemplo, na diabetes a gente sabe que o paciente não pode consumir açúcar, né? Então ele não vai poder comer bolo, biscoito, bolacha, enfim, qualquer tipo de doce ele não pode consumir. Isso é uma restrição alimentar. Se eu pesquisar lá no Google indicação alimentar para diabetes, eu posso descobrir que o maracujá, a farinha, preferencialmente a farinha ou farelo de maracujá, ele é extremamente benéfico para a saúde do diabético. Então, eu sei que isso é uma indicação alimentar. Eu vou fazer essa pesquisa e vou preencher essa tabela, que se chama tabela pode, não pode. De um lado, eu vou escrever tudo que a paciente pode, ou seja, as indicações alimentares, e do outro lado, o que ela não pode. Então, aqui na minha pesquisa de mentirinha, porque eu não vou dar essa resposta para vocês, né?
eu coloquei que ela pode comer beterraba, que ela pode comer mamão, que ela pode comer arroz integral, que ela pode comer feijão preto, queijo branco, carne vermelha, paçoca diet, azeite de oliva. Ela não pode comer batata, pão branco e bolo de festa. Qualquer tipo de bolo que tenha açúcar. Aqui no lado do não pode, eu vou riscar esses alimentos, ó. Eles não vão estar na vida do paciente. Eu não posso induzir ele a comer isso, tá? Eu risco. Esses alimentos que estão aqui no pode, eu tenho que organizar eles dentro de uma pirâmide alimentar, que é a pirâmide do meu paciente, que vai dizer para nós, lá na frente, quantas porções de beterraba ele tem que comer, quantas porções de mamão ele tem que comer. O arroz pode todos os dias? O feijão tem que ser todos os dias? E o farelo de maracujá, quanto que é? É uma xícara? É uma colher? É um maracujá por dia? Para a gente saber isso lá na frente, a gente precisa ter feito a pirâmide dele. Então, eu peguei a pirâmide. Essa é uma pirâmide que eu desenhei. Mas vocês podem fazer na cartolina, né? Ou num papel. Pode ser desenhado, pode ser impresso. Eu posso pegar aqueles encartes do supermercado, sabe? Que mostram as promoções. Eu posso recortar aquelas figuras e colar dentro da pirâmide. Eu posso, no Google, pegar algumas imagens de alguns alimentos e imprimir numa folha, recortar e colar. Eu posso desenhar. Enfim, né? Eu posso da forma como eu melhor me organizar. Então, eu fiz assim, nesse formato. Lembra que eu falei que ela pode comer arroz integral? Eu pesquisei e eu vi ali na imagem da pirâmide que essa pirâmide ela é dividida em 4 grupos. São essas 4 marcações aqui que vocês estão vendo. E dentro desses grupos tem alguns subgrupos. Então, por exemplo, aqui embaixo na pirâmide ficam todos os alimentos que são energéticos. Eles têm função de dar energia para o nosso corpo. Como é que eu vou saber qual desses aqui são energéticos? Pesquisando. E aí no Google Sala de Aula tem um site com toda essa pesquisa para vocês. Aqui em cima dos energéticos eu tenho os reguladores. Tá vendo que tem um traço aqui no meio? Porque eu preciso colocar frutas de um lado e verduras de outro. Eu não posso colocar tudo junto. Por quê? Porque isso tem que ser muito bem organizado. E essa segunda etapa aqui, eles são os alimentos reguladores. Eles têm função de regular o organismo. Tudo que tiver desregulado, se vocês comerem frutas e verduras, vocês vão regular. Por quê? Porque são as maiores fontes de vitamina que existem disponíveis para a gente ter uma alimentação natural, né? Além de complexo vitamínico, alguma coisa que eu vá comprar para tomar. Então, quando se trata de alimento, a gente recorre às frutas e às verduras. Acima delas, aqui no terceiro nível, eu tenho os alimentos que são construtores. Eles são divididos em 3 partes. Os construtores, eles têm como função construir tecido no nosso corpo. Eu deixei um vídeo no Google Sala de Aula explicando o que são tecidos, mas assim, basicamente o nosso corpo todo, tudo. Unha, cabelo, cílios, sobrancelha, dente, saliva, sangue, órgãos, tudo no nosso corpo é feito de célula. E essas células formam tecidos, e esses tecidos formam o nosso corpo. Então, se eu passei por uma cirurgia, se eu tive algum tipo de queda, se eu machuquei algo no meu corpo, e eu preciso construir, meu corpo precisa construir, precisa se reconstituir, eu vou investir nesses alimentos aqui. Então, eles são separados em 3
partes. Aqui eu desenhei uma carne, coloquei um X vermelho. Por quê? Para lembrar vocês que eu não posso inverter a ordem. A ordem tem que ser essa aqui, senão ela não é uma pirâmide alimentar. Então, aqui no canto vai vir os leites, né, e os derivados de leite. No meio, carnes. Na ponta, leguminosas. E lá em cima, eu tenho um grupo energético extra. São alimentos que também me trazem energia, porém uma energia extra para o meu corpo, que são as gorduras. Essa gordura ela pode ser doce ou salgada, por isso que ela é dividida ao meio aqui em cima. E aí a gente coloca cada ingrediente dentro da sua casinha, por isso que antes eu preciso pesquisar quais pertencem a qual grupo. O que a gente falou que ela pode? Beterraba? Coloquei aqui no reguladores, na parte das verduras. Beterraba. Ela pode mamão? Coloquei o mamão aqui, na parte das frutas, no grupo reguladores. Ela pode arroz integral? Coloquei o arroz aqui embaixo, nos energéticos, que é o lugar do arroz. Feijão? Coloquei feijão aqui. Queijo branco, tá? O queijo branco aqui. Carne vermelha, coloquei aqui um bife de carne vermelha, o azeite de oliva e a paçoca. Está montada a pirâmide do meu paciente. Isso aqui é o que ele pode, é o que ele deve comer, o que ele deve investir a alimentação dele nisso. Certo? Então, só aqui nesse trabalho, eu já tenho 2 visitas com o meu paciente. A primeira visita foi só para o levantamento de necessidades e a segunda visita foi para eu apresentar a pirâmide para ele, para eu mostrar, seja para ele ou para o familiar que me contratou, né? Mostrar a pirâmide, certo? Com as indicações, as restrições eu não vou colocar na pirâmide, somente as indicações. Feito? Então, o trabalho de nutrição é esse, para ser apresentado na aula da semana. Então, depende se você vai assistir aula de tarde, de noite ou de manhã. Mas, indiferente, em qualquer horário que tiver aula nessa semana, vocês vão estar apresentando o trabalho de vocês. Ok? Me mandem também foto do trabalho de vocês no meu WhatsApp, bem nítido, tá? Para eu poder ter o trabalho de todos. Nem todos vão apresentar, vou ter que sortear, porque nós somos um grupo grande, né? E para que dê tempo da gente debater, da gente conversar sobre o paciente, então eu vou fazer um sorteio. Estejam preparados, certo? Dúvidas me mandem, que eu vou tentar ainda amanhã de manhã dar um apoio maior para vocês. Vídeo de pesquisa, site de pesquisa, apostila, tem tudo aqui no Google Sala de Aula. É só procurar, ler as informações com calma e estudar para poder apresentar o trabalho. Essa pirâmide vai ser usada até o final do conteúdo de nutrição. Na próxima aula, depois da apresentação, a gente vai transformar isso em porções e vai montar o cardápio do paciente de vocês. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus e qualquer coisa me chame.